Bom, o que é a PES? Então, a PES foi uma nova área que foi, fundada no Fundecitrus, que visa a coleta de dados do setor e a publicação desses dados, levar todos esses dados a público. São dois produtos hoje, a PES ela tem dois produtos principais, que é o censo citrícola, ou o inventário de árvores, e também a estimativa de safra. Bom, qual que é, então, os benefícios da PES? O primeiro benefício é a democratização do conhecimento. Então, todos poderem ter acesso às mesmas informações e tomarem as suas decisões baseados nas mesmas informações simultaneamente. Então, todos receberem simultaneamente as informações e, a partir daí, fazer as suas decisões. Bom, outro benefício é que é uma pesquisa que tem total transparência, então todo o método ele foi amplamente discutido, divulgado, e também ele é um método que proporciona uma rastreabilidade. Então, todos esses números aqui, eles são possíveis de ser rastreados. Então, se a gente pegar número de árvores produtivas, variedade, ano de plantio, frutas por árvore, taxa de queda, e todos os dados que são coletados, eles são possíveis de rastrear. Então, a gente consegue voltar naquela fazenda e checar aquela informação. E, por fim, então, um outro benefício é que ele dá suporte à tomada de decisão individual. Então, para o citricultor, que variedade que ele vai plantar na sua região, ele pode olhar os números e se comparar também com os números médios da sua região, para saber se ele está melhor ou pior do que a média da região ou de um setor. E também ele proporciona a organização de ações coletivas do setor. Uma vez que a gente tem agora dados, e esses dados eles estão se tornando públicos, a gente pode fazer alguma coisa mais inteligente, mais racional, com algumas ações. Por exemplo, o combate do greening. Por que não fazer uma campanha conjunta de combate ao greening, né? E como já vem sendo feito, mas ainda com mais força, uma vez que agora a gente conhece a propriedade é onde estão localizadas as propriedades. Bom, quais são os participantes, então, dessa pesquisa e as suas responsabilidades? O Fundecitrus se incumbiu da coleta dos dados, do processamento, da análise desses dados, né? A Marquestrate, representada por mim e pelo professor Marcos da FEA, da Universidade de São Paulo, pela padronização metodológica, para dar transparência na pesquisa, segurança da informação, essas foram as nossas atribuições. E o professor Barbosa, que está aqui presente, e divide essa apresentação comigo, foi, então, responsável pela análise das metodologias. Bom, nós tivemos, então, como eu tinha dito, dois comitês, um comitê gestor e um comitê técnico, que faziam reuniões, o primeiro uma reunião mensal e o segundo reuniões quinzenais. Então, todo mês, pelo menos 2 vezes por mês, a gente se reunia para discutir a técnica, como fazer a coleta de dados e como analisar a coleta de dados. Esse trabalho ele foi comunicado, foi amplamente comunicado na mídia, né, para que também o citricultor tomasse conhecimento disso, uma vez que a gente ia na propriedade, para que ele já pudesse saber que algum agente de pesquisa ia pedir alguma informação para ele, ou pedir a permissão de entrar na sua propriedade, né, e isso a gente fazia com maior respeito, porque, na verdade, a gente estava entrando, e com maior cuidado também, porque a gente estava entrando na casa do citricultor, né? Então, por isso a gente tentou fazer o máximo de divulgação possível. Bom, confidencialidade, né? Cerca de 3 meses antes do término da pesquisa, nós decidimos, o comitê gestor decidiu que ninguém mais teria acesso às informações compiladas, exatamente para que ninguém tivesse privilégio de informação. Então, a partir do dia, foi no dia 24 de fevereiro, ainda faltava muita coisa para ser mapeada, o comitê gestor decidiu, por unanimidade, que esses dados não seriam mais divulgados nem para o público externo e nem para eles que faziam parte dos comitês técnicos, ou do comitê técnico, ou do comitê gestor. Então, a partir de então, todas as nossas análises eram feitas com uma base fictícia, que não tinha nada a ver com os números reais que a gente coletava no campo.
Durante toda a fase do projeto também foram observadas as práticas de defesa da concorrência para garantir a integridade de cada um dos participantes. Número das PES, né? Então, nós tivemos 151 profissionais envolvidos, né, no campo, coletando dados. Nós tivemos 43 profissionais envolvidos, e contando laranja, mais 60 pessoas contando laranja, mais 60 colhedores, enfim, teve um exército, um pequeno exército de pessoas aí. E nós andamos mais de 1 milhão de quilômetros para fazer todo esse mapeamento. Então, foi um trabalho bem extenso, né, grande. Bom, agora eu vou entrar então no inventário de árvores. Os principais conceitos para a gente entender o inventário de árvores. O primeiro conceito aqui importante é sobre o cinturão citrícola. O que é o cinturão citrícola? O cinturão citrícola, para esse projeto, é uma área que abrange a maior concentração de propriedades que se dedicam à produção comercial de laranja, abrangendo municípios de São Paulo, do Triângulo Mineiro e do sudoeste de Minas Gerais. O que é uma propriedade? Uma propriedade é um imóvel rural contínuo, de extensão contínua, podendo ali haver interrupções, como estradas, como rodovias ou rios, né? Mas desde que ela seja de um mesmo detentor, em uma área de extensão, né, e contenha um número superior a 200 árvores, isso para nós é uma propriedade. Então, pode haver 2 CNPJs, 2 inscrições estaduais, desde que seja uma área contínua, para nós entendemos como uma única propriedade, se ela for do mesmo detentor, né? E tenha 200 árvores distintas. Uma árvore produtiva são as árvores plantadas em 2012 ou em anos anteriores. Uma árvore não produtiva são as árvores plantadas em 2013 e 2014. O que é uma árvore? O que é um pomar em formação? Pomar em formação são os pomares implementados em 2013 ou 2014. O que é um pomar adulto são os pomares implementados em 2012 ou antes. Então, em um pomar adulto, nós podemos ter árvores não produtivas, que são originadas das replantas. Então, como que o inventário foi feito? Aqui tem algumas fotos também, para ilustrar aí, para vocês verem. Essa área mais escura é a área de abrangência da imagem do satélite. Então, nós compramos uma imagem de altíssima definição, né, que tinha uma extensão raras as vezes que um setor tem uma imagem de tamanha extensão como essa, que foi de 152 mil quilômetros quadrados de imagem ortorretificada, o que significa que a gente pode tomar medidas precisas em cima dessa imagem. Então, quando a gente coletou espaçamento, ou quando a gente coleta a delimitação da área do talhão, essa é uma informação precisa, porque a imagem é ortorretificada e de altíssima resolução. Bom, foram 481 municípios visitados pelos nossos agentes. Então, vejam ali, tem um sombreamento cinza, significa que a imagem terminava naquele município, naquela região, mas o município ainda continuava na sua extensão. Isso significou que o nosso técnico deveria ir percorrer toda a extensão do município, embora ele não tivesse a imagem de satélite ali para ele se referenciar. Essa é a área que tinha citros. De verdade, a gente encontrou poucas fazendas. Esses pontinhos vermelhos significam fazendas fora da área da imagem de satélite. Então, realmente, essa é a área que tem a maior concentração daquelas propriedades, daquele tipo de propriedade que a gente tinha falado anteriormente, com 200 árvores de citros e assim por diante. Bom, aqui é uma representação da imagem de satélite, então foi a Airbus que nos vendeu a imagem. É uma imagem com bastante nítida, com uma nitidez muito grande, que nos permitia a diferenciação de culturas. Então, pela própria imagem, às vezes a gente já conseguia identificar se era um eucalipto, se era uma plantação de eucalipto, ou se realmente era citros, ou não, e aí a gente deveria ir lá. Então, alguns pomares de manga não daria para a gente identificar pela imagem, e aí esses pomares, por exemplo, tivemos que ir lá para marcar, esse aqui é um pomar de manga e não é um pomar de citros. Aqui o treinamento que foi feito com os agentes, a gente teve mais de 80 horas de treinamento com eles, em campo, no escritório, com software. Aqui, então, a partir daí, então, era disponibilizado para esses agentes de pesquisa as imagens do município. E aí eles tinham que varrer essa imagem à procura de possíveis áreas de citros.
Quando eles identificavam uma possível área de citros, eles iam naquela propriedade e verificavam se fosse citros de fato, se confirmasse, eles então faziam um mapeamento, o cadastramento da propriedade. Aqui, então, todas as propriedades a gente pedia permissão para entrar, desinfestava carro, materiais, pessoas, né? Aqui está uma imagem aí ele delimitando a área do pomar, né? O nosso agente delimitando a área do pomar. Aqui pegando um espaçamento, então a gente pegava o espaçamento da 10ª árvore, da 10ª cova da rua, no centro do talhão, até a 20ª cova daquela mesma rua, e aí tirava o espaçamento médio nesses intervalos, que ali tinham 11 intervalos. Né? Então a gente tinha um espaçamento, uma distância grande, para ter uma média mais precisa do espaçamento. Então assim também era feito eram 3 ruas, né? três linhas. Aqui, então, ele identificava variedade, ano de plantio, contava 3 ruas do talhão, uma no início, uma no meio e uma entre o meio e o fim do talhão. Essas ruas eram contadas planta por planta e eram classificadas árvores produtivas, não produtivas, falhas ou mortas. E aí esses números das 3 linhas, então, eram extrapolados para o talhão inteiro. E aí nós fizemos vários testes para ver se era suficiente, essas 3 linhas eram suficientes, e os testes comprovaram que era. Aqui aqui ele está digitando essas informações, então o computador dele também era totalmente blindado, não conseguia expurgar dado nenhum, só se conectava. Diariamente ele tinha que fazer uma conexão via VPN, que é um canal direto com o Fundecitrus, com o servidor do Fundecitrus, e lá ele depositava os dados e no outro dia começava então a conferência dos dados que ele tinha coletado no campo, a consistência, para ver se esses dados realmente eram dados válidos. Bom, aqui tem um exemplo de como ele era feito no campo, como se fosse a tela de um agente de pesquisa. Eu vou mostrar aqui para vocês terem uma ideia de como que ele manipulava o software, né? Como que ele processava. Então ele está varrendo a imagem aqui, é como se ele estivesse procurando uma propriedade de citros. Ali ele identificou uma propriedade, então ele vai começar a fazer o contorno do talhão, e a partir desse contorno, então, vai gerar a área do talhão. Então ele faz o contorno, e aí no contorno é a área líquida que a gente quer, então qualquer represa que tiver dentro do talhão, ou local de distribuição de insumo, casas, ou árvores grandes que não são árvores de citros, são excluídas essas áreas para que a gente fique, de fato, com a área líquida de citros. Então, ele está fazendo ali. Daqui a pouco a gente vai dar um zoom, para ficar mais rápido a imagem, ele vai dar um zoom. Não era bem assim, ele fazia com esse zoom aqui, para ficar bem preciso a linha do talhão, mas só para ficar mais rápido. Aí o contorno a gente está... Para vocês terem a ideia do que a gente fazia no campo, né? Aqui é o nome do agente, então ele vai digitar o nome dele. Ali não coloca nenhum nome de proprietário, nome do produtor, nome da propriedade, esses dados a gente não coletou. Então, a gente não tem quem que é o proprietário, nós não temos essa informação nesse momento do mapeamento. Isso a gente não tem. Então, todas aquelas propriedades mapeadas a gente não tem. Naquele momento do mapeamento, não. Mas depois, para o pagamento da derriça, a gente teve que coletar alguns dados para pagar a derriça. Mas para todas aquelas propriedades, não. A gente não tem essa informação. Então, aqui ele coloca quantas árvores ele achou na linha 1, quantas árvores e a classificação das árvores, né, na linha 2, na linha 3. E o software, então, vai calcular automaticamente qual o percentual de árvores produtivas e improdutivas e falhas que tem aquele talhão, baseado no espaçamento e na área do talhão. Então, ali ele está digitando o ano de plantio predominante, a qualidade do talhão, se esse talhão era ou não irrigado, e aí ele termina a digitação, e esses dados, então, ao final do dia, ele exportava isso via VPN para o Fundecitrus. Bom, aí chegando lá, toda essa imagem era, então,
auditada. Aqui está uma imagem de talhões, todos os talhões do município de Conchal aí mapeados. E aí, então, depois, nós fizemos o sorteio de 5% de todos os talhões mapeados e fomos, de fato, contar planta por planta desses talhões. Então, inicialmente, a gente fez a classificação de 3 linhas do talhão, em todos os talhões de citros. Depois, nós sorteamos 5%, uma amostra estratificada proporcional, e fomos contar planta por planta, classificando essas plantas em árvores produtivas, não produtivas, falhas ou mortas. Aí já havia necessidade de 2 pessoas, porque eles andavam no meio da linha da rua, né, e contavam as 2 linhas do talhão. Bom, como o cinturão citrícola está hoje? Então, qual que é o resultado desse trabalho? Aqui, eu vou mostrar aqui para vocês um outro software também, é o nosso software lá, onde tem todos os dados compilados para vocês verem o tamanho, o gigantismo de dados e o detalhamento que a gente tem. Então, aqui toda a nossa informação ela é restrita por senha, então senhas de acesso, a gente não pode tirar nenhum dado de lá sem permissão. Então, esses dados eles ficam bloqueados para não poderem sair do Fundecitos. Bom, aqui a gente está colocando a mancha de tangerina, então todos os pomares mapeados com tangerina no estado de São Paulo e Triângulo e sudoeste de Minas, né? Agora é de limão, então aonde está a mancha de limão, então cada pontinho daquele é uma fazenda com todos aqueles dados que eu falei, área, espaçamento, ano de plantio. Agora a gente vai para a laranja, e aí sim tem todas essas informações, área, ano de plantio, espaçamento e tudo mais. Esses pontos aí que foram sobrepostos são pontos de cultura, que a gente chamou. Então, era onde possivelmente seria citros, mas chegando lá a gente descobriu que era manga, por exemplo. Para não gerar uma dúvida no escritório, o nosso cara ia e colocava e falava, isso aqui é manga, eu fui e vi que é manga. Bom, aí está o zoom. Então, esse aqui, tirando agora, vamos colocando então as regiões, os municípios, né? Agora a gente vai chegar naquela propriedade lá que a gente fez o contorno, ver o que o técnico mapeou lá naquele dia. Então, na mesma propriedade, a gente vai chegar lá, como que ela está cadastrada no nosso banco de dados lá. Aqui, cada desenho desse aí é um talhão de sítio, é uma fazenda, né, que está aí desenhado sobre a imagem. Então, agora, tirando o preenchimento para ver a foto em si, né, a imagem de satélite, e o contorno do talhão, essa dali é a propriedade que a gente acabou de fazer aqui, aquele mapeamento, como o técnico nosso fez. Muito mais cuidado em relação à área, eu te falei que a gente tinha feito isso rapidamente. Ele fez exatamente como forma o procedimento lá, de deixar somente a área de sítios dentro do talhão. Bom, vou passar aqui, acho que já deu uma ideia para vocês sobre isso. Aqui, então, está a mancha de citros, né, com as principais rodovias, aí, municípios. Então, o nosso cinturão citrícola está dividido em 12 regiões, aí está a mancha de laranja, de limão e tangerina, aquela mesma imagem que vocês estavam vendo lá no software. Aqui, como a gente organizou os dados, né? Então, no nosso relatório aí, os dados estão organizados por setor, por região, são 12 e 5 setores. Por grupo de variedades, então a gente tem o grupo das laranjas, né, que são as principais aí do mapeamento que a gente identificou. Depois a gente tem um grupo secundário de Bahia, chamute, laranjas limas e limas doces. Depois a gente tem as limas ácidas e limões, e depois a gente tem tangerinas. Também está organizado por grupo de idade, de 1 a 2 anos, de 3 a 5, de 6 a 10 anos, superior a 10 anos o pomar. Então, esses são os anos de plantio respectivos. E no relatório que vocês vão ver, tem... nós temos lá, ora a gente está apresentando por aqui, né, o grupo de todos os sítios. Então, se a tabela está lá escrito tabela X, né, número da tabela, todos os sítios, quer dizer que tem todas essas culturas aqui. Se tiver só laranjas, quer dizer que tem essas laranjas aqui, certo? Bom, então vamos para as tabelas, né? Algumas das tabelas são bem extenso aí o número de tabelas e dados. A gente escolheu algumas tabelas aqui. Então, falando de laranjas, nós temos 430 mil daquelas variedades. Ramney, Investim, Rubim, Valência Americana, Valência Argentina, Seleta, Pineapple, Pera Rio, João Nunes, Valência Natal e Valência Folha Murcha. Dessas variedades, somam 430 mil hectares, que dá quase 90% aí, da área de citros.
Bom, aqui propriedades estratificadas. Estratificando as propriedades do mapeamento, a gente encontrou 11.561 propriedades de citros, sendo que 85%, 86% estão na faixa menor que 50 hectares de citros. Propriedades estratificadas por setor. Agora, olhando os setores, o sudoeste é onde a gente tem o menor número de propriedades, 3,54% do número de propriedades. Isso não se reflete também no número de árvores. Lá a gente tem grandes propriedades. Tabela 4, propriedades estratificadas por tamanho da área de laranja. Então, aqui nós temos 7.588 propriedades que têm laranja. Isso não significa que ela não tenha tangerina ou limão, mas ela tem laranja. Daquelas 11.000, 7.000 tem laranja. 588. Bom, a área irrigada, aqui, isso foi uma solicitação de um dos jornalistas que estava presente no dia 19. Estratificação por área irrigada, está aqui. Então, a maior parte das propriedades irrigadas são maiores que 100 hectares. Então, em torno de 80%, mais de 80% aqui, né, desse número, 24 com 12 com 53 mil, estão nas propriedades maiores que 100 hectares. Propriedade estratificada por número de árvores de laranja. Então, nós temos 5.149 propriedades que têm menos de 10.000 árvores. Nós temos 48,23% das propriedades, das árvores, que estão em 181 propriedades. Então, 181 propriedades têm 48% das árvores. Talhões de laranja estratificados por área do talhão. Então, o talhão médio, a área média de um talhão é 8,50 hectares. Essa é uma boa informação para quem trabalha com doença, né, e vê o avanço da doença em pequenos ou grandes talhões. Área de pomares de laranja em formação em adultos. Então, nós temos lá 430 mil hectares de laranja, aqui está por setor, ó, então, setores, pelas regiões, quanto tem de área de formação e área de talhão adulto, pomar adulto. Então, a gente tem dos 430 mil, 93,7% são áreas de pomares adultos, 6,30% pomares em formação ainda. Árvores de laranja não produtivas e produtivas por setor e região. Então, aqui a gente tem as árvores não produtivas, as árvores produtivas, setor e a região. Então, a gente vai encontrar lá quantas árvores a gente tem no parque, 197.859.000 árvores. Dessas 197 milhões, 174.125.000 são produtivas. E 23 milhões são não produtivas. Dessas não produtivas, 6.595.000 estão dentro de pomares adultos. Então, são replantas que ainda não atingiram a fase produtiva. E 17 milhões estão em pomares em formação ainda. Densidade de pomares em formação em adultos. Pomares adultos são a densidade 448 plantas por hectare, e nos pomares em formação, 631 plantas por hectare. Por idade agora, a idade média dos pomares. A gente vai ver, ó, a região noroeste, onde está Votuporanga e São José do Rio Preto, a região, né, são as duas regiões que têm a menor idade média de todo o Parque Citrícola. Isso aí vocês vão ver lá na derriça. Esse número aqui se refletiu lá na derriça. Também nessa região foi o menor número de caixas por árvore que a gente encontrou, porque são árvores com idade média ainda menor do que das outras regiões. Bom, tem outras tabelas aí no relatório. Tem por densidade, só densidade de laranja, a gente vai encontrar por variedade, então densidade por variedade e região, por ano de plantio, com idade inferior a 11 anos, com idade superior a 10 anos, por variedade e região. Tabela sobre irrigação. Áreas irrigadas por região, por método de irrigação que utiliza na citricultura, por grupo de idades e por variedade. Então, irrigação por variedade, irrigação por grupo de idade e assim por diante. Bom, demais tabelas. Área de pomares por grupo de idade. Então, a área, né? Eu mostrei algumas tabelas aqui, mas a gente tem muito mais. Área de pomares
por grupo de idade, setor e região, por setor e ano de plantio, por variedade. Então, o ano de plantio está aberto, todo aberto. Aí tem até 1900, se não me engano, começa em 1979 para baixo, está aberto, ano por ano, quantas árvores tem em cada um dos anos de plantio. É claro que esses números indicam o que são os pomares remanescentes, o que tem, ainda estão no pomar hoje, né? Não significa o que foi plantado em 1979, aquele tanto de árvores que está lá, mas é o que está remanescente, vivo hoje dentro do pomar. Então a gente tem por ano de plantio, variedade precoce, variedade meia estação, por setor variedade, variedades precoces por ano de plantio. Bom, todos por variedade. Aqui também é a mesma coisa. O que a gente encontra em área, a gente também encontra em número de árvores. E agora, então, vamos para a estimativa de safra. Bom, aqui, ó, como que foi feita a estimativa de safra? Então, a gente utilizou o método, é o método que o USDA usa, que é o método da expansão direta, que é o mais simples e o mais fácil de entender. E, de fato, é muito simples. O primeiro ponto dele é saber quantas árvores produtivas existem no pomar, no cinturão. Então, nós descobrimos isso, árvores produtivas. O segundo componente da previsão é quantos frutos por árvore, que cada uma daquelas árvores produtivas irão produzir. Então, frutos por árvore. Depois, os frutos por caixa, o tamanho, né? Qual que é a quantidade de laranjas necessárias para atingir o peso de 40,8 quilos. E, por fim, a taxa de queda. Qual que é a taxa de queda esperada, né, naquela safra. Bom, então a estimativa de safra é dada por uma fórmula, que é chamada fórmula da expansão direta, que é a multiplicação e a divisão dos fatores. Então, pega-se as árvores produtivas, que a gente encontrou lá no inventário de plantas, árvores produtivas vezes frutos por árvore, vezes a taxa de queda, né, 1 menos a taxa de queda, ou seja, o que vai ficar permanecer na árvore, e frutos por caixa, a quantidade de laranjas que vão compor uma caixa de 40,8 quilos. Que é o tamanho da laranja. Então, nada mais do que essa fórmula aqui que a gente utilizou para fazer a estimativa de safra. Bom, as árvores produtivas, elas vieram do inventário de março, que é o retrato de março. Por que é o retrato de março? Que é o momento que a gente fez aquela contagem dos 5%. Por isso a gente chama retrato de março. Todo aquele trabalho que a gente vinha fazendo desde outubro, ele foi corrigido pelos números que nós encontramos nas árvores contadas uma a uma, que foi em março. Então, a gente pega o inventário de março de 2005, o que tinha vivo produzindo em março de 2005, as árvores. Frutos por árvore, os números vieram de uma derriça, né, provenientes da derriça de 2.500 árvores. Também estratificadas, proporcional ao número de árvores de cada extrato. Então, 2.500 árvores elas foram inteiramente colhidas e levadas para um barracão para contagem. Frutos por caixa, que é a quantidade de laranjas necessárias para atingir o peso de 40,8 quilos, e a taxa de queda vai ser, a partir de junho, começa então a gente fazer um trabalho de monitoramento de tamanho e queda nos pomares. E aí esses números vão ser usados para corrigir a safra, para reestimar a safra com dados da própria safra. Nesse primeiro momento, a gente usou uma série histórica de empresas associadas ao Fundecitrus, de 2004-5 até 2014-15. Então, é essa série histórica que nos embasou para estimar a taxa de queda e também o tamanho do fruto. Bom, então são 12 regiões, a gente estratificou, né, todos aqueles pomares de laranja que vocês viram lá em 12 regiões. Então, aqui as regiões, cada uma dessas regiões compõe vários municípios, né, 5 grupos de variedade e 3 grupos de idade. Então, a multiplicação desses extratos, né, cada um daqui por variedade dá 36 extratos. Então, todo o cinturão citrícola, todas as árvores, elas foram primeiro divididas por extrato e depois é encontrada uma amostra de 2.500 proporcional a esses números. Então, são 180 extratos que foram amostrados. Bom, número de árvores derriçadas por região. Aqui tem o número de árvores de Votuporanga, por exemplo, 143 e assim por diante. Então, cada pontinho desse também significa o local de uma árvore que foi derriçada. Bom, procedimento para encontrar a árvore. Tinha um procedimento. O técnico não podia chegar aleatoriamente no talhão e pegar qualquer árvore que ele queria pegar lá. Tinha um procedimento. Então, ele teria que, do início do talhão, aqui, ó, início do talhão, ele teria que contar 10 ruas. Então, ele contava 10 ruas, entrava na 10ª rua,
ia então até a 20ª árvore. Contava aqui, ia até a 20ª árvore e derriçava a 20ª árvore. Se essa árvore fosse da idade, né, variedade e ano de plantio que tinha pedido na amostra. Caso ele identificasse algum problema, ele eliminava aquela amostra ou pulava 3 árvores. Então, suponhamos, essa 20ª árvore é uma árvore improdutiva. Ele não fazia aquela derriça. Ele pulava 3 árvores. Encontrou a árvore que estava pedindo na amostra? Encontrou. Fazia a derriça nela. Não encontrou? Pula mais 10 árvores. E se o talhão não tivesse 10 ruas? Ele tivesse só 5. Ele contava até as 5 e depois voltava. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Não tem a 10ª. Então, ele volta. 6, 7, 8, 9. 10ª. Então, ele entraria na segunda rua do talhão. E assim foi feito para garantir toda a imparcialidade da pesquisa. Bom, aqui está a colheita, né, uma foto aí da colheita. Então, a gente ia em 3 pessoas lá no campo, o agente de pesquisa, um colhedor e uma pessoa que já preparava aqui a cova, né, preparava já a cova, não, a coroa, para represamento dos frutos que vão cair durante a safra e vão ser medidos. Aqui está como as amostras, todas as amostras eram identificadas por variedade, ano de plantio, né, tinha uma ficha, e essas amostras então, eram levadas para um barracão em Araraquara, onde elas eram separadas, classificadas e contadas, pesadas também. Aqui está a separação por caixa, né? Então essa aqui é uma laranja temporã, por exemplo. Aqui primeira florada, segunda florada. E essas amostras eram contadas, primeiro separadas por florada, depois contadas e depois recontadas, para não haver nenhum erro de contagem. Então elas eram auditadas na classificação e depois auditadas na contagem. Todas as amostras foram contadas 2 vezes. Todas essas caixas foram contadas por uma pessoa, depois recontada por outra pessoa. Bom, aqui é a classificação das floradas. Então, essa aqui foi a primeira florada, a segunda florada, a terceira florada, a quarta florada, a quinta florada, que foi encontrada aí nas amostras que a gente recebeu do campo. Aqui é a pesagem, né? Então, todas essas amostras eram pesadas e anotadas para depois, então, ser processadas para fazer a análise estatística. Aqui, então, o descarte de todas aquelas frutas, né? Então, por dia, a gente eliminava 4 caçambas dessa, do tamanho da quantidade, para vocês terem uma ideia da quantidade de frutas que eram recebidas para serem contadas e pesadas. Então, por dia, enchia 4 caçambas como essa aqui. Aqui a consistência, então, os dados eram levados para o escritório onde era feita consistência. E aqui, então, a explicação sobre a coroa, né? O acompanhamento de frutas aí de tamanho. Então, todo mês, o nosso técnico vai em 900 talhões dos 2.500 talhões que foi feita a derriça, e nesses 900 talhões, ele já marcou aqui, no momento da derriça, ele já marcou as árvores, aqui estão as faixinhas aí das árvores que ele vai fazer o acompanhamento, que aqui a árvore derriçada, então ele vai pegar 8 árvores ao redor da árvore derriçada para fazer acompanhamento de tamanho, para saber quanto que esse fruto vai crescer ao longo da safra. Então, em cada uma dessas árvores aqui, das 8 árvores, ele vai pegar 5 frutos por florada. Então, ele divide a árvore. Isso aqui a gente está vendo a árvore de cima. Divide a árvore em 4 quadrantes e vai pegar 5 frutos. Um fruto nesse quadrante, outro fruto aqui, outro aqui e um no centro da árvore. E aí, esses frutos, então, vão ser separados por florada, contados e pesados, para a gente ir acompanhando o tamanho do fruto. Aqui o coroamento, né, no chão, então aqui está uma ideia dos frutos que vão caindo ao longo da safra, e ele também, ao fazer a amostragem de tamanho, ele também faz o acompanhamento de queda. Então, para o acompanhamento de queda, são 3 árvores consecutivas à árvore derriçada. Então, ele vai fazer o acompanhamento das 3 árvores consecutivas, ele fez uma coroa já nas 3 árvores, para a gente também ter maior precisão. Poderia ser numa árvore só? Poderia. Mas a média de 3 dá uma precisão melhor para a estimativa, para as reestimativas. Então, isso é o que ele vai fazer. Aqui a gente teve uma palestra sobre previsão de clima para estimar a safra. Então, a gente teve uma especialista em meteorologia, discutiram com a gente as expectativas e probabilidade de clima. Aqui é uma foto da reunião final lá que a gente fez no Fundecitos, somente com funcionários do Fundecitos, né? Então, todos os números, a partir do dia 24 de fevereiro, eles só foram acessados por essas pessoas aqui, menos por o Dr. Mônaco. O Dr. Mônaco não tinha acesso aos números. Mas o Marcos Fava, o Renato,
eu, a Roseli, o Fernando, o Juliano e o professor Barbosa teve acesso aos números compilados totais, e nesse dia a gente apresentou, então, para o Dr. Mônaco qual que era o resultado da nossa análise técnica da safra, para que ele divulgasse imediatamente após essa reunião para todas as pessoas, para toda a comunidade externa, né? Aqui todos os celulares nossos também, aos modos do SDA, né, foram confiscados, a gente tirou todos os equipamentos de comunicação. Então, quem estava nessa sala falando sobre números de previsão e fechando o resultado final da safra, não tinha acesso à comunicação externa. E aí, então, imediatamente ao término dessa reunião, o relatório o Dr. Mônaco fez a divulgação no auditório, que foi transmitido ao vivo pela internet, e no site da instituição, do Fundecitos, os 2 relatórios de inventário de árvores e de estimativa de safra subiram para que todos tivessem também acesso simultâneo. Nossa preocupação era que todos tivessem simultaneamente as mesmas informações. Bom, sobre a estimativa de safra, então, nós chegamos, né, ao número de 270, toda essa análise técnica que vocês acabaram de ver, resultou na estimativa de safra. Em 278,99 milhões de caixas de laranja esperadas para a produção 2015-16, aqui estratificadas, né, por variedade. Desse total, né, 16,37 milhões de caixas deverão ser produzidas no Triângulo Mineiro, onde concentra 10,57 milhões de caixas de árvores produtivas. O número de frutas por árvore foi em média de 448, com erro de 2,9%, confirmando então o erro esperado da amostra de 2 a 3% quando a gente fez o dimensionamento da amostra. O número estimado de árvores produtivas, então já tinha apresentado a vocês, é de 174,13 milhões. Aqui alguns dados aí que estão no relatório, e também a gente ampliou essa versão que vocês receberam hoje, do dia 19, para dar ainda mais abertura aos dados. Então, aqui a gente tem, no setor noroeste, o menor frutos por árvore. Então, a gente encontrou menos de 1 caixa por árvore, que era aquilo que eu tinha falado para vocês, onde também a gente tem a idade média dos pomares mais baixa. O sudoeste, onde a gente, 2 caixas por árvore, foi onde a gente encontrou o maior número de caixas por árvore. Por grupo de idade, então, a estimativa de safra de 3 a 5 anos, nós encontramos aí por árvore 0,66, também confirma o esperado, né? Quanto mais velha a árvore aqui, até um limite, né, mais produtiva ela é, o que os números aí confirmando. Bom, a estimativa aqui por florada, né, predominou aí a segunda florada, em função da falta de chuvas aí que aconteceu, né, de maneira geral no cinturão citrícola, então isso postergou para a primeira florada, não teve tanto pegamento, e veio uma segunda florada mais forte, que foi o que a gente está encontrando aqui. Bom, isso se comprovou, exceto na região de Votuporanga. Votuporanga teve 53% da primeira florada, levando a média do noroeste aqui para 45,4% e 42,5%. Então, nas outras regiões, a gente teve em média 60% a segunda florada, e Votuporanga, a região do noroeste, que é Votuporanga e São José do Rio Preto, isso se dividiu não nesse mesmo padrão, porque Votuporanga subiu para cima. E por que Votuporanga? Né? Porque teve uma chuva de 249 milímetros nessa região, em algumas dessas áreas ali, que são bastante produtivas, e aconteceu uma de 149, dessas 249, uma de 100 e poucos milímetros em setembro, o que também fez com que as árvores conseguissem segurar a primeira florada. Bom, aqui estão os componentes daquela fórmula, né, que a gente utilizou, então todos os componentes aqui, o número de árvores, frutos por árvore na derriça, frutos estimados por caixa, tamanho que a gente utilizou 245 caixas, frutos por caixa, e taxa de queda de 17%, chegando então em 278,99. Esse relatório tem essas outras tabelas aqui por setor, então essa mesma tabela aqui vocês veem lá no relatório por setor, norte, noroeste, centro, sul e sudeste.
E aqui uma distribuição, então, das amostras. Como que foi a distribuição no número de frutos por árvore de todas as amostras, né? E aqui a gente tem por variedade. Então, pera-rio, como que foi, ela é mais concentrada. Aí você vê a concentração. Quando você expurgar a variedade, olha só para o extrato da variedade, você vê que a variabilidade é menor do que quando você coloca todas as variedades juntas. Então, a pera-rio, a Valência Natal e assim por diante. Bom, qual que é a programação nossa, né? Então, a gente já completou essa fase aqui, né? A coleta de margens, aqui está o período, depois vocês podem ver com mais detalhe, o período que a gente realizou cada um dessas atividades, o que a gente vai realizar de agora em diante. Monitoramento mensal de tamanho e queda, a expansão e a retração da área de citros, a atualização do inventário, a gente vai fazer de janeiro a fevereiro do ano que vem, e depois, então, em abril, a gente vai fazer a derriça de novo das árvores. E aqui tem as datas que as publicações serão disponibilizadas no site do Fundecitrus. Então, vocês podem entrar no site do Fundecitrus e essas publicações estarão lá nessas datas aqui. 10 de setembro, a primeira reestimativa desse valor, a partir do acompanhamento de queda, que a gente vai fazer em junho, julho e agosto. Em setembro, reestima, e assim por diante. Em 10 de dezembro, em 11 de fevereiro, em 11 de abril, fechamento da safra, e depois, em 10 de maio, a divulgação novamente do inventário e da estimativa da safra 16-17. Bom, a gente teve aí várias dificuldades, que estava só uma das fotos aí, ao longo desse percurso de estrada, aí foram diversas as dificuldades e a superação desses desafios, eles eram diários, né? E aqui, então, em nome de toda essa turma aí, a gente agradece a vocês, né? E a todos aí que ajudaram a concretização desse projeto. Nosso muito obrigado.